Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as competências do Enem. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo em nosso Brasil, nos dias 1º e 8 de novembro acontecem as provas do Enem. E logo de cara nós nos deparamos com a famosa redação. Por isso, desde já nós vamos começar a estudar as modalidades em que os corretores trabalham na questão da correção da redação. Por isso, hoje vamos estudar as competências parte a parte. E a primeira competência fala sobre a questão da ortografia, sobre os erros ortográficos, vai analisar a questão da acentuação, pontuação. Também estaremos analisando a questão dos erros gramaticais, como concordância verbal, nominal. E primordial é a questão da formalidade e informalidade. Nessa primeira competência, os corretores também avaliam se você está usando uma formalidade, se você está usando uma linguagem informal. Então é importante ficar super atento. Nós vamos aqui acompanhar no slide a primeira competência. Diz assim: essa competência avalia os aspectos básicos da língua portuguesa. Primeiro, ela vai demonstrar, você precisa demonstrar um domínio da língua portuguesa, da escrita em si. Com a maneira correta de escrever as palavras, o emprego correto das expressões. Nessa correção, o candidato recebe uma avaliação que sinaliza o conhecimento das regras básicas do português, ou seja, das regras básicas da gramática. É fundamental que o candidato conheça as diferenças entre linguagem oral e escrita, para sair bem nessa avaliação. Queridos, nem sempre a forma como nós falamos no dia a dia, nós podemos representar na redação. Muito cuidado, os maiores erros dos alunos nessa competência é essa informalidade, querer escrever da mesma forma como se fala no dia a dia. E não é bem assim. No texto dissertativo, nós precisamos ter a noção de uma palavra rebuscada, buscarmos palavras com a questão dos sinônimos também, usar palavras sofisticadas. Então é importante essa análise antes de começar a escrever. Opa, eu não posso escrever de uma forma comum, eu não posso escrever de uma forma como eu falo no dia a dia. Eu preciso escrever de uma forma pontuada, de uma forma centrada e de uma formalidade exata. Na competência 2, nós precisamos compreender a proposta da redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A descrição da competência 2 é enorme, então nós vamos separá-la em duas partes principais. Aqui diz, primeiro ela avalia a compreensão da proposta da redação do Enem, ou seja, ela verifica se o candidato conseguiu ser fiel ao tema. Eu sempre falo com vocês que o texto é a mesma questão do nosso relacionamento, Como que você é fiel com a sua namorada, seu namorado? É exatamente isso. Ser fiel é não mudar o tema em hipótese alguma. Seguir do início ao fim, da introdução à conclusão, mantendo a mesma noção, mantendo o mesmo foco, mantendo a mesma lógica interna do texto com o tema proposto. Ser fiel ao tema significa escrever sobre o assunto proposto sem perder o foco. Por exemplo, se o texto é sobre desarmamento, o centro da sua redação não pode ser outra coisa senão desarmamento. Se é desarmamento, eu não posso ficar falando sobre violência, eu não posso ficar falando sobre casos de violência, eu não posso ficar falando sobre leis, eu preciso focar no desarmamento. Qual é o assunto principal? O principal assunto é o desarmamento. É comum que muitos candidatos fujam do tema e acabem falando mais sobre outros aspectos relacionados ao tema do que o próprio tema em si. Ou seja, nós acabamos buscando outros meios. Quando nós não conseguimos desenvolver aquele tema, a gente acaba buscando outros tipos de tema e colocando dentro do nosso texto. E acaba trazendo uma certa infidelidade aos textos motivadores, infidelidade ao tema proposto. A capacidade de ser fiel ao tema é muito importante para uma boa redação. E é por isso que existe essa competência. A competência 2, ela vai ter um cuidado de avaliar se você está sendo fiel ao tema ou não. O outro aspecto abordado nessa competência é a argumentação utilizada. Um texto dissertativo argumentativo, ele precisa utilizar da argumentação como base em defesa de um ponto de vista.
Quando nós escrevemos uma redação, nós já vamos colocar de cara, vai lá ilustrar na introdução, durante o desenvolvimento, qual é a nossa visão sobre aquele assunto. E detalhe, nós precisamos convencer quem está lendo o nosso tema. Por isso que se chama texto dissertativo argumentativo. Eu preciso argumentar o tempo todo, eu preciso convencer quem está lendo o texto sobre a minha ideia principal. Nessa competência 2 também vai estar avaliando se você consegue convencer o leitor por meio de comparações, citações, exemplos, mostrando que você tem um conhecimento para discorrer sobre o tema e até mesmo apresentar uma conclusão coerente e fundamentada. Por isso, essa competência 2 ela é super importante. Além dela visualizar a questão da fidelidade ao tema, ela também vai avaliar se os seus argumentos são compatíveis com um convencimento, se são compatíveis ao ponto de mudar a opinião de uma outra pessoa, ou seja, do leitor, daquele que está examinando, daquele que está lendo o seu texto. Bom, competência 3 agora. Essa é uma competência que a gente sempre fala nas redações. Galera, usem os conectivos durante o texto, usem os conectivos em todo momento, saibam usar, saibam colocar no local certo, na hora certa, no momento certo. Não adianta chegar lá e disparar conectivos se não saber localizá-los para trazer uma relação, estabelecer uma relação entre uma oração e outra, entre um período e outro. A competência 3, ela cuida de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência, ela avalia de uma forma geral a organização do seu texto e a utilização correta das conjunções. Normalmente, o professor tem colocado bastante observações aí nas redações com respeito ao uso dos conectivos durante o texto. Sem contar que eles precisam aparecer também no início dos parágrafos, porque é justamente esses conectivos que trazem uma ligação harmoniosa, uma coesão ao seu texto. O conectivo ele vai ligar um parágrafo ao outro, ou seja, fizemos lá a nossa introdução, agora vamos iniciar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ali precisa ter um conectivo, uma frase de transição. É importante ressaltar, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, é importante colocarmos esses conectivos para darmos início aí ao nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Depois, a gente coloca ademais, outro sim, e tantos outros conectivos que podemos utilizar para continuar uma ideia, né? Além disso, sempre usando os conectivos nos inícios dos determinados parágrafos. Conclusão, a gente sempre usa logo, portanto. Normalmente, os maiores exemplos de redação nota 1000 começaram a redação urge, portanto, logo, são conectivos essenciais para iniciar a conclusão, que é o último parágrafo do seu texto. E aí aqui no slide apresenta aqui algumas conjunções, ó, mais, porém, pois, porque, todavia, no entanto, entretanto, todas essas conjunções podem e devem ser usadas de uma maneira bacana durante o seu texto. Isso mostra que você domina um pouco essa questão da conjunção, da gramática em si, e ela vai estabelecer as relações harmoniosas do seu texto. A maneira como você organiza e concatena as ideias também é fundamental para a correta interpretação do texto. Porque uma frase desconectada, uma frase com um conectivo errado, ela pode trazer confusão na interpretação de quem está lendo o seu texto. Por isso, muito cuidado. É importante colocar o conectivo, a conjunção, mas esse conectivo, essa conjunção precisa estar no local certo, na hora certa. Por isso que essa competência é tão importante de ser verificada nos candidatos. Toda escrita precisa refletir corretamente o que pensamos, traduzindo nossos pensamentos de forma que o leitor consiga facilmente compreender nossos pontos de vista. Ou seja, toda a redação, todo o contexto das ligações, das conjunções, é importante ficar fechado para que o leitor tenha compreensão, ele tenha visibilidade daquilo que realmente queremos passar ao escrever aquele fragmento ou aquela frase. Competência 4. É a competência que nós vamos demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, galera, ela vai caminhar junto com a competência 3, elas se parecem muito. A diferença é que na competência 4, nós iremos trabalhar a questão lógica do texto.
a lógica interna do texto. Nessa competência, os corretores vão avaliar a chamada coesão e coerência. A coerência, a lógica interna do texto é fundamental. A competência 4 está um pouco relacionada com a competência 3, mas nesse caso, o ponto central avaliado é o sequenciamento das ideias, a relação entre as frases e os parágrafos. Os parágrafos eles precisam estar interligados, ou seja, eu coloco uma coisa lá, uma tese na minha introdução, essa tese vai caminhar durante todo o meu texto. Eu vou falar sobre os argumentos dessa tese que eu coloquei na introdução, eu vou colocar uma proposta de intervenção referente a essa tese que eu coloquei na minha introdução, ou seja, vai estar tudo ligando, há uma ligação interna do próprio texto. A tese ela vai caminhar durante o texto, trazendo respostas, trazendo os argumentos e trazendo soluções também. Você vai saber conduzir essa tese durante todo o caminhar do texto. Ao se escrever uma redação, é preciso saber o momento certo de terminar um parágrafo e de começar o outro. Por isso é importante as ideias estarem fechadinhas. Eu coloquei a minha tese lá, fiz minha introdução, coloquei lá o contexto histórico, beleza, fechei minha introdução. Agora eu vou começar o meu desenvolvimento. Mas as ideias elas precisam estar ligadas, elas precisam estar entrelaçadas. Por isso, a competência 4 ela vem trazendo essa avaliação dos corretores, a questão da lógica do texto, bem como o momento certo de se terminar uma frase e começar outra, que é também a questão do trabalho da própria conjunção no texto, o trabalho dos próprios conectivos no texto. Além disso, cada frase precisa estar inserida corretamente no contexto do seu respectivo parágrafo, para não prejudicar a lógica. Uma vez que uma frase ficou desconectada dentro de um parágrafo, automaticamente você coloca o seu texto em perigo. No Enem, os corretores eles têm uma parte que eles vão trazer alguns pontos. Ele começa a ler a redação, de repente ele encontra lá uma frase completamente desclassificada daquele momento, imprópria para aquele momento, ele vai classificar como parte desconectada. O que é parte desconectada? É tudo aquilo que não tem nada a ver com o que você estava escrevendo inicialmente. Normalmente, quando nós não temos mais nenhum assunto a falar, nós começamos a encher aquele espaço com coisas que não tem nada a ver em relação ao tema. E aí nós vamos classificar como parte desconectada. Toda vez que aparecer para você parte desconectada, porque você em algum momento jogou alguma frase indevida, onde ela não deveria estar dentro do parágrafo. Isso pode prejudicar todo o seu texto. Por isso, muito cuidado. Cada frase precisa estar inserida corretamente no seu contexto, do seu respectivo parágrafo, para não prejudicar a lógica do texto e a linha de pensamento. Se interromper a linha de pensamento, automaticamente o corretor não vai ter nem desejo mais de continuar lendo o seu texto, porque você já se perdeu. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, se você se perder do tema proposto, automaticamente seu texto vai para água abaixo. Por isso, a competência 4 ela vai avaliar exatamente a questão da lógica interna do texto. Professor, o que é coesão? Coesão é a estrutura do texto, como você organiza, que também vai ser avaliado nessa competência 4. Professor, o que é coerência? Coerência, a lógica interna do texto. Será que aquilo que eu estou escrevendo tem lógica? Será que vale a pena escrever aquele trecho? Muito cuidado, atenção redobrada. É perigoso escrever qualquer coisa. É perigoso você colocar um dado estatístico se aquele dado não for verdadeiro. Tudo isso é avaliado no Enem e principalmente a competência 4 vai avaliar essa questão da lógica. Tá bom, galera? Competência 5, competência super importante e especial, que é aquela competência que vai avaliar a sua conclusão, o fechamento do seu texto. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade cultural, sociocultural. Por que a competência 5 vai falar sobre essa questão de diversidade sociocultural? Porque muitos acabam na quinta competência, que é a competência da conclusão, acabam de uma certa forma ofendendo o presidente, ofendendo órgãos públicos, e nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos usar palavras que venham ofender nenhuma entidade, instituição. Nós temos que, na conclusão, focar na proposta de intervenção. Como assim, professor? Além de colocar lá o que deve ser solucionado, porque durante o texto você teve uma problemática para ser resolvida. Na conclusão, você precisa agora pensar na proposta de intervenção. Como solucionar?
Ah, o governo deve investir. Não adianta colocar só o governo deve investir. O governo deve investir em quê? Você precisa destrinchar tudo isso na conclusão. Por isso, não adianta colocar como. Tem que colocar como fazer e o que fazer. Então, a proposta de intervenção, você precisa abrir um leque. Mas aí, professor, só 7 linhas? Você consegue, em 7 linhas, fazer uma excelente conclusão e apresentar as propostas e como solucionar os problemas. Basta ficar atento e ligado. E, é claro, não existe um número. Ah, professor, quantas propostas? Não tem essa. Você precisa escrever. Se você perceber que ali, todas aquelas que você pontuou, já consegue encaixar e fechar totalmente a sua tese, aquilo que você falou lá no início, aquilo que você falou durante os seus argumentos, beleza. É importante fechar as ideias. As ideias elas precisam ficar fechadinhas ao ponto de quem estiver lendo seu texto, caramba, ele conseguiu fechar direitinho, ele conseguiu caminhar durante todo o texto e fechou legal a conclusão, apresentou uma solução. Pô, gostei do seu texto. Detalhe, você, através da sua conclusão, pode mudar o pensamento de uma pessoa sobre aquele tema. Por isso, é importante estar todas as ideias fechadinhas para que o texto dissertativo venha estar em alta, para que o seu texto venha a ser um texto aplausível, um texto que as pessoas venham ler e venham notar, poxa, ele sabe escrever, ele consegue fechar o texto, ele consegue fechar as ideias direitinho, as ideias estão conectadas de uma forma surreal. Por isso, é importante ficar atento aí na conclusão. Aí aqui no slide diz assim, incompetência, antes de tudo, já deixa claro a importância de se considerar e valorizar as diferenças culturais e sociais. Isso significa que você não deve restringir a uma cultura ou sociedade manifestando parcialmente que induza o preconceito, a segregação, ao menosprezo. Não pense em fazer uma redação para o Enem sem considerar a diversidade cultural. Com base nesses critérios, os corretores do Enem, eles esperam de sua redação uma competência 5 em que a conclusão traga uma solução para o problema e também que a sua conclusão venha a ser coerente com tudo aquilo que você falou durante o texto. Você precisa, ao longo da redação, direcionar o leitor para uma linha de raciocínio. E é a partir na conclusão que nós vamos conseguir identificar se você atingiu o seu objetivo ou não. É interessante que para realmente tirar 200 pontos nessa competência 5, é preciso elaborar muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão de tudo que foi desenvolvido durante o texto. E é isso, galera. As competências, elas precisam ser trabalhadas. É claro que a gente só está fazendo aqui um apanhado. Esse é o nosso primeiro contato com as competências. Durante o ano nós vamos falar mais sobre as competências nas nossas aulas de redação. E por hoje é só. Conto com vocês, conto com as redações, continuem entregando as redações, enviando por foto, continuem trabalhando, porque juntos somos mais fortes. E eu creio piamente que vocês vão chegar em novembro e vão arrasar na prova do Enem, porque estaremos juntos trabalhando durante todas as aulas, sejam à distância ou presenciais. Vamos continuar trabalhando para que o empenho de vocês e o desenvolver de vocês na redação venha a ser de uma forma aplausível, de uma forma em que vocês venham atingir o objetivo, que é a nota máxima no Enem, o 1000 no Enem. Deus abençoe e até a próxima.